Oi, pessoal, boa tarde. Beleza. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre dados, tá? Um pouco sobre o modo geral de como os dados funcionam, como a gente pode poder olhar sobre os dados e falar sobre storytelling. O nome aqui, ele é um pouco pretensioso, mas eu quero falar com vocês principalmente como que a gente pode contar boas histórias com dados e fazer ele gerar valor para os negócios. Então eu vou começar primeiramente me apresentando. Então meu nome é Eric, eu tenho 37 anos e um pouco da minha experiência, eu sou historiador, e um pouco da minha experiência profissional passou de agente de atendimento de call center até diretor executivo de empresa, e hoje eu sou sócio e administrador de uma startup chamada Blue Dice, justamente voltada para dados, análises e dashboards. Nesse sentido, foi onde minha experiência ela colaborou bastante para a gente conseguir entender dados, entender os negócios e trazer isso para dentro da empresa. E um pouco sobre mim, de fato, para falar sobre hobbies, né? Eu sou colecionador de board games, quase compulsivo, isso é um problema, é sério. E também essa parte de entusiasta de filmes, cultura geek em geral, tá? Isso é um pouco sobre mim e falar um pouco também sobre alguns alinhamentos de expectativas dessa palestra. Tá? Primeiro ponto, em nenhuma palestra de 30, 20 minutos a gente vai conseguir uma fórmula mágica ou aprender a fazer dashboards e relatórios a partir disso. Não é esse o nosso objetivo principal aqui. E também não existe alguma fórmula mágica para eu poder passar para vocês e a gente já sair entendendo sobre negócios. Então, qual seria, né, o nosso objetivo principal aqui? O objetivo é discutir e gerar reflexões sobre como analisar dados e gerar valor para negócio. Não é simplesmente fazer SQL ou conseguir a parte técnica. A gente precisa de algo a mais, algumas soft skills. Então, o nome da palestra, que pareceu pretensioso no começo, ele é uma brincadeira com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Quantas pessoas aqui já chegaram a assistir esse filme ou ler o livro? Mas contando um pouco da história, né, dentro do mundo galáctico lá desse livro, o pessoal construiu um supercomputador para responder uma pergunta profunda, que é a resposta para a questão fundamental do universo, da vida e tudo mais. Esse computador ele levou 7 milhões de anos para calcular uma resposta, e a resposta foi 42. É uma resposta que foi calculada muito por o maior computador de todos, levou muito tempo. A chance dela estar errada é pequena, mas faz sentido? Se você parar para pensar sobre o universo, a verdade do universo, sua vida, tudo, 42 responde essa pergunta? Para termos literários, funcionou muito bem, tanto que o livro já tem muito, muito tempo e até hoje você tem alguns estúdios, tipo de edição do Jovem Nerd, que é Estúdio 42, então na cultura pop o número 42 ficou enraizado, mas ele continua não respondendo a pergunta. E aí, trazendo um pouco dessa analogia do filme para o que a gente vê na realidade, né, quando a gente está falando de negócios, é justamente pensar na parte de um analista de dados mesmo. Então, geralmente, aqui a gente tem a figura do João, que é o nosso gerente de vendas, que está pedindo qual foi o resultado de setembro para o nosso menino da TI. E assim, quem aqui começou carreira com TI? Esse é um problema, porque quando você começa com carreira da TI, você é sempre o menino ou a menina da TI. Você perde seu nome, você fica basicamente preso nisso. Você é o cara da TI, a pessoa da TI, a menina da TI. No máximo usa o seu primeiro nome, tipo o Eric da TI, mas seu sobrenome esquece, você sempre é o cara da TI. Mas digressões à parte, voltando um pouco aqui, tá? O João ele pede um relatório para o nosso menino da TI e ele simplesmente vai poder calcular esse dado. Então, depois de é claro, vir uma pergunta dessa, o que a pessoa da TI, em geral, pergunta primeiro? Abriu o chamado? Então, assim, se depois da abertura do chamado, o nosso analista de TI ele vai gastar mais ou menos 2 horas, algumas xícaras de café e alguns códigos para conseguir chegar na resposta. E se ele der uma resposta 32,42%? Ele cruzou todos os dados, todas as tabelas certas, mas também não é uma resposta satisfatória.
E é mais ou menos com essa analogia que eu trouxe do Guia dos Mochileiros, para a gente começar a entender como que eu talvez deva calcular minhas respostas ou ser mais propositivo. Então, quando a gente trabalha com dados, programação, toda a parte técnica, é difícil. Tanto é que é um mercado competitivo, um mercado que paga bem, porque realmente é algo complexo. Mas só saber a parte técnica, principalmente hoje em dia, não está contribuindo tanto. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente essa reflexão de mexer no SQL, programar alguma coisa, a gente precisa pensar nas perguntas. E as perguntas certas. E aqui entra o principal ponto. Se eu vou fazer as perguntas certas, eu tenho que saber tanto tecnicamente, né? Porque você quer um relatório de vendas, mas é um relatório de vendas onde eu sei onde estão os dados, sei a tabela, sei qual é o sistema. Mas se eu não entendo do negócio, se eu não sei para qual mercado eu estou trabalhando, isso já complica até para eu fazer as perguntas. Então, as perguntas certas, e aqui para mim é onde não existe fórmula. Tem algumas perguntas que inclusive estão em relatórios, em formulários que você passa para o demandante preencher. Mas, em geral, você tem que entender um pouco mais do negócio para fazer perguntas melhores e, consequentemente, você gerar relatórios melhores e dashboards melhores. Então, aqui alguns exemplos de perguntas que poderiam ter sido feitas pelo nosso garoto da TI aqui, que é, beleza, você quer saber como foi seu resultado de setembro. Primeiro, qual o resultado? Você quer saber sobre as vendas, as ativações, a taxa de conversão, a aderência ao marketing? Então, seja específico, preciso entender o que de fato você precisa, se é mais de um indicador ou se existe correlação entre eles. Outro ponto importante, existe meta estabelecida? Porque quando a gente está falando de resultados, relatórios, a meta é uma coisa muito importante. Então, eu preciso saber se tem uma meta estabelecida, qual é o percentual de atingimento. Como eu consigo saber se o resultado foi bom ou ruim? A partir de um comparativo histórico ou a partir de alguma projeção de meta, que é o que eu pretendia fazer. Então, isso costuma ser algo super importante também. E algo que, para mim, é essencial, principalmente quando a gente está falando em tomada de decisão, é se deseja alguma quebra, algum detalhe. Porque se eu estou falando de vendas, eu estou vendendo algum produto ou algum serviço. Eu vendo mais de um. Então, quer uma quebra por produto, ou por cidade, ou por canal de vendas. Então, isso ajuda a enriquecer o relatório, a informação que você vai entregar. E o outro ponto importante é, quanto mais você conhece o seu mercado, melhor você vai conseguir questionar e ser propositivo também. Porque o cara de negócios, no nosso caso o gerente de vendas, ele conhece muito de vender, ele tem essas técnicas, mas talvez ele não saiba nem das possibilidades que a gente pode trazer dentro do dado. Então, uma proposição possível aqui, né, a gente pode trazer os resultados históricos dos últimos 12 meses para identificar se existe alguma tendência de melhora ou queda, se esse mês ele foi outlier em relação ao restante, como esse mês se comporta em relação ao mês passado, em relação ao último trimestre. Então, quanto mais você entende do negócio, você começa a entender. Então, eu vou passar um exemplo aqui, que é como poderia ser essa resposta. Tá? Então, se eu consigo ser mais propositivo, eu consigo detalhar melhor. Primeiro ponto, né, só para deixar claro, isso aqui é um gráfico baseado em dados fictícios que a gente criou justamente para apresentar para os clientes, futuros prospectos, dentro da Blue Dice. Tá? Mas a ideia aqui é entender qual que é o propósito e onde eu quero chegar. Então, ele quer saber a quantidade de vendas. Se eu consigo gerar o SQL e trazer mais informações, primeiro ponto, trazer highlights importantes de maneira simples e fácil. No caso aqui, a gente decidiu por cartões. Então, no decorrer de um prazo de 12 meses, essa foi a quantidade de ativações. A gente tem a média mensal para a gente saber até se o mês ele foi dentro ou fora da média dos últimos 12 meses. Qual foi o menor valor e o maior valor em se falando de vendas. Então, eu consigo trazer só em 4 cartões informações muito ricas que vão apoiar, e aí aqui é a parte interessante no storytelling, cada elemento ele vai fazer sentido. Então, porque isso vai apoiar a minha análise do gráfico de barras aqui, que é justamente olhar para os meses e se eu já sei qual que é minha média, o meu maior valor e menor valor, eu vou ver como o mês que eu quero analisar, ele está comparado com aquela faixa ali. Outro ponto importante, a gente traz as metas. Né? Aqui, como ele foi gerado aleatório os dados, a gente tem a meta quase acompanhando o resultado.
Mas é importante também, o gráfico todo colorido aqui. Por quê? Porque tem um sentido nessas cores. O gráfico que está azul é porque ele superou a meta em mais de 110%. O gráfico verde, de 100% a 109%. O gráfico amarelo, 90% a 99%, quase chegou lá. E o vermelho é que realmente é crítico. Eu estou abaixo de 90% no meu resultado. Só que se eu passo só o BI, o relatório com essas cores, não são claras, não são autoexplicativas. Inclusive as faixas podem ser outras. Então é importante também ser didático. E eu só consigo ser didático, ou seja, explicar muito bem, se eu estou muito bem inteirado do assunto. E aí por isso essa importância de aprofundar o estudo no seu mercado, por mais que a parte técnica seja importante, se você não souber explicar, isso já atrapalha bastante. Então, isso aqui é interessante porque eu já trago a minha proposição, eu já dou uma visibilidade muito grande e já comparo aqui com a questão dos resultados gerais. E outro ponto importante é trazer justamente aqui as quebras. Aqui eu fiz uma quebra por região, mas poderia ser uma quebra por canal de venda, por produto. Ou seja, já de olhar aqui, eu sei que, por exemplo, a minha região F, E e I são regiões que vendem pouco. E a partir disso, aí sim o gestor de negócio vai tentar identificar por que ele está vendendo pouco. E aqui ele foi feito em Power BI. Power BI é sempre intercambiável, né? Então, a ideia é que se eu clico em uma das minhas telas aqui, ele vai filtrar todo o resto com essas informações. Então, eu consigo ser muito específico, tratar N problemas possíveis e trazer uma análise rica. Isso aqui ele é um pedaço de um dashboard que tem muito mais informações. A Blue Dice hoje ela é especializada em telecom, porque a gente trabalha justamente se especializando em cada mercado de uma vez para poder trazer essa riqueza de detalhes. Então, a ideia é, se você trabalha com dados em alguma forma e quer gerar valor para além do técnico, que, de novo, é importante e complexo, a gente precisa trazer muito detalhamento de como vai funcionar isso na prática, como vai ser usado, para simplesmente não trouxer o número 42, que é uma informação ok, você vai ter uma precisão matemática e técnica boa, mas não vai servir para o cliente final, que é o tomador de decisão, quando a gente está falando principalmente de relatórios em grandes empresas. Então, assim, no geral, esse é um panorama, né? De novo, é uma palestra que se propõe a mais provocar e pensar, mas eu queria deixar 2 pontos aqui com vocês. Primeiro a gente falou de conhecer o mercado, então é sempre buscar conhecimento, entender o seu mercado. Se vai trabalhar mais de um mercado, isso gera mais complexidade e você vai ter que estudar cada vez mais. Então é complexo, porque além da parte técnica que também vem inovação, vem atualização todo o tempo, é conhecer bem o seu mercado. Mas, como eu falei muito aqui de estrutura de gráfico, como o gráfico vai comportando, eu vou deixar 2 recomendações aqui com vocês, que são livros que, assim, não é jabá, tá? Mas são livros que eles ajudam bastante na construção estética dos gráficos também e fazer com que o seu gráfico ele seja entendível. A parte de storytelling de dados é talvez o livro que eu mais já recomendei, seja para palestra ou amigos, porque ele realmente ajuda bastante, tá? E a cor dos dados também ajuda muito na percepção de qual cor usar, qual cor vai despertar determinado sentimento no seu gráfico. São elementos até de design, né, e gestalt de percepção visual que está fora do escopo quando a gente está falando tecnicamente, mas quando você vai trabalhar e quer entregar um negócio realmente bem feito, deixar de ser só, é o cara da TI, não, esse é o cara da análise, esse é o cara que me entrega o que eu preciso saber. Isso já vai mudar a percepção até sobre o seu trabalho. Seja seu trabalho como empresa, seja seu trabalho como algum funcionário também de estatística e dados, tá? E uma outra dica que talvez eu possa deixar com vocês, e essa aqui é muito importante, que retroalimenta todo o estudo que você faz, que é buscar estabelecer conexões com pessoas que estão com o mesmo objetivo. O objetivo de conhecer mais do negócio, entender e que se provoquem. E aqui eu vou abrir um parêntese e até fazer uma homenagem para o time da Blue Dice aqui. Esse aqui é o time que trabalha junto comigo. E o interessante é que a gente trabalha na provocação, no sentido de ficou muito bom esse BI que a gente fez, gerou tudo que o cliente precisa fazer. Mas será que a gente não pode fazer mais nada?
a gente pode estudar e montar outras formas. Então, assim, a gente está trabalhando junto, essa equipe, há aproximadamente 3 anos, e toda vez a gente consegue gerar novos insights, melhorar algo que já estava muito bom. Então, a ideia, o que eu posso deixar de dica para vocês também, assim, é que se cerquem de pessoas que também estão procurando evoluir nesse sentido, tá? Que, de novo, é algo que vai gerar valor para vocês de mercado, como profissional. E, enfim, acho que é isso. Me estendi muito. Obrigado, galera.